Jonas capítulo 1, dos versículos 1 até o 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, e para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. É a tua palavra que muda as nossas vidas, é a tua palavra que fala conosco. Deus, fala mais uma vez nessa noite aos nossos corações. Usa a minha vida, Pai, para ser boca do Senhor nessa noite, neste lugar, Pai. Nós precisamos ouvir uma palavra vinda do Senhor que muda as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que enche os nossos corações, que nos desafia, Pai. Fala conosco mais uma vez nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Eu já até preguei sobre a história de Jonas. A história de Jonas é uma história muito conhecida da Bíblia. Eu acho que, se não todas as pessoas, a maioria das pessoas conhecem. Talvez você entrou aqui a primeira vez nessa noite e você não sabe nem quem é Jonas. Então eu vou falar rapidamente qual é a história dele. O livro de Jonas tem 4 capítulos, é uma história curta. E é mais ou menos assim: Deus chega para Jonas e faz um pedido a ele. Fala: Jonas, eu estou te dando uma ordem, faz o seguinte, desce até a cidade de Nínive, vai lá e prega para aquele povo a minha mensagem, porque eu não estou me agradando do que eles têm feito, eu não me agrado daquele lugar, as pessoas têm errado contra mim, têm pecado contra mim, então vai lá e leva a minha palavra para este povo. Você como profeta, eu mando você lá, vai lá, desce lá e leva a minha palavra para este povo. Só que o que acontece? Jonas, ele não queria fazer isso. Ele não queria fazer isso porque ele sabia do poder que existe na palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus era muito poderosa. Ele sabia que se ele falasse a palavra de Deus àquelas pessoas de Nínive, elas com certeza, não com certeza, mas talvez, por mais que elas não se convertessem ao Senhor, aquilo faria elas pensar. E ele sabia que se aquelas pessoas se convertessem ao Senhor, o Senhor iria abençoar a vida delas, o Senhor iria fazer o caminho daquelas pessoas prosperar. E ele não queria isso. Ele não queria que aquele povo que era o seu inimigo, o povo inimigo, prosperasse. Ele não queria que o seu povo, que era o povo inimigo, fosse para frente. Ele não queria que aquele povo desse certo. Então ele fica bravo com Deus. Puxa, Deus, o Senhor vem pedir para mim pregar para um povo que são os nossos inimigos. E a Bíblia conta que Jonas faz o que? Ele desobedece a Deus. Deus manda ele descer até Nínive, mas ele faz o seguinte: ele vai até Jope, ali no porto, e ele entra numa embarcação, ele entra ali num barco e pega um barco, só que ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. E aí o que acontece quando ele entra nesse barco? A Bíblia conta que ele entra lá e ele dorme. Enquanto ele está ali dormindo, começa uma tempestade. O mar começa a ficar bravo. Os homens que estão dentro daquele barco começam a ficar desesperados. Puxa, e agora nós vamos morrer? O que será que vai acontecer? Será que tem algum pecado? O que está de errado aqui? Será que tem alguém que está fugindo de Deus? Aí, meu Deus, e agora? A onda bate de um lado, bate do outro. Aqueles homens começam a ficar desesperados. Então, aqueles homens descem até lá o porão onde está Jonas e acordam Jonas e falam: oh, você não está vendo o que está acontecendo? Vem para cá. E Jonas sai lá e vê que existe uma grande tempestade na hora. Com certeza ele sabia o motivo daquela grande tempestade. Ele sabia que ele estava fugindo de Deus, ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus, por isso que aquela tempestade batia tão forte naquele barco. Então aqueles homens começam a perguntar: olha, o que acontece? O que você fez? O que está acontecendo? Então Jonas, ele fala: olha, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Aqueles homens falam: mas o que você fez para esse Deus? O que está acontecendo? Eles decidem jogar sortes e ver quem que era o culpado daquela tempestade. Então eles jogam e caem em quem? Caem em Jonas. Então Jonas fala: bom, faz o seguinte, então, me joguem para o mar que
a tempestade vai parar, vai dar tudo certo. Aqueles homens decidem fazer isso, eles pegam Jonas e tacam Jonas no mar. A Bíblia diz que naquele mesmo instante a tempestade se acalma, fica tudo certo. Jonas cai na água, naquele mar, e de repente, não à toa, Deus ordena um grande peixe pegar Jonas e engolir Jonas. Aquele peixe engole Jonas, e Jonas passa 3 dias dentro da barriga daquele peixe, de um peixe muito grande. E a Bíblia conta que lá nas profundezas, naquele lugar escuro, naquele lugar medonho, naquele lugar desesperador, você pode pensar, dentro da barriga de um peixe, você pode imaginar lá embaixo no mar o medo que Jonas estava, ficou desesperado. E a Bíblia conta que naquele momento desesperador, naquele momento difícil que ele está passando na vida dele, ele se lembra do Senhor, então ele clama a Deus e se arrepende ali embaixo na barriga daquele peixe. E a Bíblia conta que Deus ouve o clamor de Jonas. Então a Bíblia conta que Deus dá uma ordem àquele peixe, para o peixe vomitar Jonas. Parece história de louco, né? Se a gente não acreditasse em Deus mesmo, a gente ia falar assim, mas historinha, esse gibizinho tá meio maluco. Deus manda o peixe agora jogar Jonas fora, cuspir Jonas. E cospe Jonas lá na areia, na terra, na praia. E aí no capítulo 13, eu acho, no capítulo 3, diz o seguinte: e veio a palavra de Deus a Jonas novamente, dizendo: vá até lá, aquele povo de Nínive, e prega a minha palavra. Dessa vez, Jonas, ele obedece a Deus. Dessa vez, depois que ele passa ali um sufoco, depois que ele passa tudo isso, ele percebe que é melhor obedecer a Deus. Então ele decide fazer isso, e ele vai até a cidade de Nínive, e ele prega, e ele chega lá e ele prega. O que acontece? Aquele povo se arrepende. Aquele povo se arrepende, o povo todo se arrepende, começam a rasgar as suas vestes, se vestir com panos de saco, eles jejuam, eles ficam arrependidos. Puxa, Jonas, ele leva uma palavra que dentro de um tempo Deus iria vir e destruir aquela cidade. O povo fica desesperado, o rei fica desesperado, ele dá uma ordem, ele fala: olha, todo mundo jejuando, todo mundo rasga as suas vestes, vamos nos arrepender diante da presença desse Deus Todo-Poderoso. E acontece isso, o povo se arrepende. Então Deus vem e perdoa aquele povo. Deus vem, a Bíblia diz que ele se arrepende, ele decide não destruir aquele povo. E o que acontece? Jonas fica bravo com Deus, porque ele fala para Deus: eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que se eu fosse lá e eu pregasse a tua palavra, o povo ia se arrepender mesmo, você ia salvar aquele povo, você não ia destruir aquele povo. E Jonas fica bravo, furioso com isso. É mais ou menos isso a história de Jonas. A história de Jonas é uma história meio maluca. Na verdade, eu acredito que ele tenha sido um dos profetas com o ministério mais eficaz, eficiente, não sei a palavra certa para usar, mas o ministério de Jonas, mesmo ele desobedecendo a Deus, foi muito bom. Coisas maravilhosas acontecem no ministério de Jonas, coisas grandes acontecem no ministério de Jonas, mesmo ele sendo desobediente a Deus. Olha aqui, eu anotei: Jonas, um dos maiores profetas com muito êxito em seu ministério. Olha os milagres que aconteceu. Primeiro, Deus ordena uma tempestade quando ele entra naquele barco. Depois Deus manda a tempestade parar. Deus dá uma ordem a um peixe para engolir Jonas. Depois Deus dá uma nova ordem para cuspir Jonas. Deus dá ordem, aí Jonas, com uma pregação de 5 palavras, uma cidade inteira se converte. Essas foram as palavras de Jonas para aquele povo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Essa foi a pregação de Jonas para aquele povo. Nós que pregamos sabemos
o quanto a gente se prepara para trazer uma palavra para as pessoas, o quanto a gente estuda, a gente lê a palavra de Deus, a gente procura levar da melhor forma possível, a gente se dedica. Jonas, ele não queria, ele não queria nem saber, ele queria levar a palavra de qualquer jeito, porque ele realmente queria que aquele povo não se arrependesse, que aquele povo não aceitasse Jesus. Então a pregação de Jonas são de 5 palavras, mas a Bíblia conta que uma cidade, por volta de 120 mil pessoas, eles se convertem a Deus. Um ministério poderoso, cheio de milagres, mas um homem que decidiu não obedecer a Deus. Primeiro ponto aqui que eu quero parar e refletir com vocês nessa mensagem: quando nós escolhemos fazer a nossa vontade e não a de Deus. Deus pede algo a Jonas que ele não queria fazer. Deus diz a Jonas: olha, vai lá, desce lá, vai até Nínive, eu quero usar a sua vida lá, eu vou destruir aquele povo, então leva essa mensagem. Mas Jonas, ele decide não obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus, ele nos pede algumas coisas que nós não queremos fazer. Muitas vezes Deus nos pede algumas coisas que para nós é um pouco difícil. Nós olhamos e pensamos: puxa Deus, eu não gostaria de fazer isso, eu não queria fazer isso, eu não queria que aquele povo se arrependesse, eu não queria abençoar a vida desse irmão, eu não queria abençoar a vida daquele irmão, eu não queria estar naquele lugar, eu não queria eu não queria estar nesse emprego, eu não queria estar neste lugar, eu não queria estar com estas pessoas. Mas nós temos a escolha de simplesmente obedecermos a Deus ou simplesmente fazermos aquilo que nós queremos fazer. E Jonas aqui, ele faz aquilo que ele queria fazer e não aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E muitas vezes em nossas vidas a gente faz isso. Algumas vezes até por ignorância. Olha que Jonas não foi por ignorância, porque Deus falou com ele. Muitos de nós nem ouvimos a Deus porque não nos relacionamos com Deus, porque não oramos, não buscamos a face de Deus. Então Deus não tem intimidade conosco, nós não temos intimidade com Deus, não conseguimos nem ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus quer e tem preparado para as nossas vidas. Por isso muitas vezes muitas pessoas saem dos caminhos do Senhor por simplesmente não entenderem a voz de Deus, não conseguirem entender aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Mas não é o caso de Jonas. Jonas, ele sabia, Deus deu uma palavra para ele, disse: olha, vai lá, desce lá, faça isso. Ele decide desobedecer. Salmos 37:4 diz assim, um salmo muito conhecido: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. E muitas vezes eu acredito que a gente se confunde um pouco com esse versículo, porque nós temos um pouco disso na nossa cabeça. Não, olha, deleita-te do Senhor, Ele fará os desejos do nosso coração. Puxa, olha, os desejos do meu coração Deus vai fazer, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, Deus vai fazer. E muitas vezes nós erramos o caminho, nós erramos o alvo, porque simplesmente achamos que Deus vai fazer aquilo que nós queremos. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Se você parar para analisar esse versículo, deleitar significa satisfação, prazer, se deliciar. Se delicia no Senhor, se delicie na presença dEle, encontre prazer no Senhor. Quando você fizer isso, aquilo que está no coração de Deus, Ele enche o seu coração, e então Ele pode conceder os desejos do seu coração de acordo com a vontade dEle e não a sua. O problema é que muitas vezes nós queremos e a gente quer que Deus abençoe aquilo que nós queremos, nós nem queremos saber daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Nós somos como filhos mimados, nós temos as nossas próprias vontades, nós somos ensinados assim desde crianças. Os pais, os amigos, eles perguntam o que você vai querer ser da sua vida, e você começa a pensar sobre aquilo antes mesmo de orar, de procurar de saber aquilo que Deus quer que você seja. Você começa a buscar: puxa Deus, o que eu quero ser? Eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Nós planejamos as nossas vidas, isso é normal, desde criança a gente é treinado a fazer isso, e muitas vezes nós desenvolvemos, crescemos, começamos uma faculdade, cursamos, temos o nosso emprego, temos a nossa carreira, nós construímos a nossa vida, os nossos caminhos. Mas talvez se nessa noite eu perguntasse neste lugar, levante a sua mão, você que tem certeza que você está no lugar onde Deus te chamou para você estar. Talvez metade das pessoas levantariam as mãos, ou talvez você não levantaria porque talvez você teria vergonha. Mas a grande realidade é que muitas vezes nós decidimos os nossos caminhos.
A gente faz as nossas escolhas. A gente decide o que a gente quer ser da vida. A gente decide aonde a gente quer ir. A gente decide aonde a gente quer passear, onde que a gente quer viajar, que igreja nós queremos ir, que igreja nós queremos frequentar. E muitas vezes achamos que simplesmente nós devemos escolher. Então Deus vem e abençoa os nossos planos. Deus vem e abençoa as nossas vidas e abre as portas e faz aquilo que a gente quer. Mas não é assim que funciona. Deus, Ele abençoa, Deus, Ele abre portas quando a gente está fazendo aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. Por isso que muitas pessoas não vão para frente. Por isso que tem vidas que parece que estão empacadas, não saem do lugar. Talvez porque você esteja no lugar errado. Talvez porque você está sonhando o sonho errado. Talvez porque você está trabalhando na coisa errada. Talvez Deus tinha um chamado para a sua vida, mas você preferiu ser advogado. Ou talvez Deus queria que você fosse um advogado, mas você decidiu que você seria um médico. Então Deus não pode te abençoar da forma que Ele quer fazer, porque você simplesmente não buscou a vontade e a face dEle. E quando nós decidimos fazer aquilo que nós queremos fazer, Deus, Ele sai de cena, Ele tira a mão. E talvez muito pior que isso, Ele pesa a mão. Eu não acreditava muito nisso não, que Deus pesava. Mas nessa história de Jonas eu começo a acreditar sim, que para trazer você de volta, para colocar você no centro da vontade dEle, para te mostrar algumas vezes que ei, você está fora do caminho, você está viajando, você está fazendo aquilo que eu não quero que você faça. Deus vem e Deus pesa a mão dEle sim. Nós vemos aqui na história de Jonas. E aí o que acontece? Jonas decide desobedecer a Deus. Decide desobedecer. Não, Deus, eu não quero fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. Ele entra no barco, ele pega o barco errado. E uma vez eu preguei sobre isso, só que o foco da minha pregação foi nas outras pessoas que estavam no barco junto com Jonas, que se lascaram, né? Porque aquele povo que estava dentro do barco junto com Jonas não tinha culpa nenhuma, e iam morrer afundados. Então a minha mensagem, quando eu falei sobre isso, foi: cuidado com quem você coloca dentro do seu barco, porque às vezes o seu barco está afundando, e não é por culpa sua, é por quem está dentro do seu barco junto com você. Jonas entra naquele barco e a Bíblia conta que ele vai dormir, tirar uma soneca. Como que pode isso? Quando saímos do centro da vontade de Deus, é como se dormíssemos também. Perdemos os sentidos, os nossos ouvidos são tampados, perdemos a visão. Quando não estamos mais no centro da vontade de Deus, é como se nós dormíssemos também. A gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus, a gente não consegue, os nossos olhos são fechados. Jonas estava ali naquele porão dormindo, ele não sabia nem o que estava acontecendo. E quantas vezes acontece isso com as nossas vidas também? A gente decide desobedecer a Deus, e quando nós desobedecemos a Deus, a nossa visão é tampada, a gente dorme espiritualmente, a gente perde a conexão com Deus, a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus. A gente já não consegue saber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos longe de Deus. A embarcação que nós pegamos está nos levando para longe do centro da vontade de Deus. Quantas embarcações nós pegamos que nos leva para longe, distante de Deus? Talvez a embarcação que você esteja pegando, não sei, seja no seu relacionamento, talvez a forma que você trata a sua esposa, talvez a embarcação seja lá no seu trabalho, eu não sei. Eu só sei que muitas vezes nós pegamos algumas embarcações que nos levam para longe da presença de Deus. E nós dormimos, como Jonas estava ali dormindo. Depois que isso acontece, ele é acordado, ele vê a confusão. Ele sabe que aquela confusão está acontecendo por culpa dele. Ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus. E aí vem o meu terceiro ponto, que é você que abandona o barco. Quem decide deixar o barco é você. Jonas decidiu, ele falou: olha, façam o seguinte, me joguem nesse barco, eu sei, eu sou culpado desse negócio aqui, me joga fora do barco.
Muitas vezes quando nós erramos, estamos longe do centro da vontade de Deus, nós queremos que Deus venha e Deus conserte tudo. A gente quer que milagrosamente Deus venha e toque, tire do lugar onde nós estamos e nos leve para o lugar onde nós queremos estar. E muitas vezes o que nós precisamos é nós mesmos tomar a atitude de abandonarmos esse barco. Tem certas coisas que Deus não vai fazer por mim, tem certas coisas que Deus não vai fazer por você. Se você sabe que você está no barco errado, a decisão de abandonar esse barco, a decisão de deixar esse barco para trás, a decisão de falar: Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu quero sair desse barco, eu sei que esse barco está me levando para longe da presença do Senhor, eu sei que esse barco está me levando a um lugar que não é o centro da vontade do Senhor. Você tem que tomar essa iniciativa. Deus não vai fazer isso por você. Rebelde, Deus tem um grande peixe preparado para você. Rebeldes, Deus tem um grande peixe preparado para vocês. Muitas vezes a gente faz as coisas e a gente acha que nada vai acontecer. A gente acha que tudo bem. A gente acha que Deus não está vendo. A gente acha que as pessoas não estão vendo. Olha, não vai acontecer. Bom, não tem nada demais. Ó Deus, eu estou fazendo aqui. A gente finge que a gente não entendeu a voz de Deus. A gente finge que a gente não ouviu a Deus. A gente não dá muita importância àquela paz do coração. A gente decide fazer as nossas coisas, tal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem um grande peixe te esperando. E Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, que é para trazer os nossos corações para o lugar onde Ele precisa estar. Eu não acreditava muito nisso, mas essa história me diz isso. Porque Deus me ama, porque Deus te ama, porque Ele nos ama. Ele amava Jonas, Ele amava aquele povo. Então Deus decide dar chance. Ele dá uma segunda chance a Jonas. Ele fala: olha, eu vou colocar Jonas dentro de um peixe para ver se ele se arrepende. E talvez muitos de nós, talvez algum de vocês estejam se sentindo como Jonas dentro da barriga de um peixe. Talvez a sua vida está bagunçada, talvez a sua vida está num lugar onde você não queria que ela estivesse. Talvez você hoje olhe e você fica desesperado falando: puxa, como que isso foi acontecer? Olha a minha vida como está, olha essa sujeira que eu estou. Parece que você está como Jonas dentro da barriga de um peixe nas profundezas do mar, um lugar onde você não tem controle, um lugar onde você perdeu a rédea, você perdeu o controle e você fica desesperado. E talvez você faça até a seguinte oração: cara, diabo, você não tem poder sobre a minha vida. Tira a mão da minha vida, diabo. Solta, me larga. Eu sei que Deus tem coisas boas, mas talvez o que você está passando é porque Deus quer que você coloque o seu coração no lugar onde Ele quer que esteja. Talvez você perdeu o seu coração. Talvez você está no lugar errado. Talvez você está fazendo coisas que não era para você fazer. Talvez o lugar onde você está trabalhando não é do lugar onde Deus queria que você trabalhasse. Talvez aquilo que você está fazendo não é o chamado de Deus para a sua vida. Então Deus prepara um peixe, Deus prepara um momento difícil, porque Ele sabe que lá no ventre do peixe, Ele sabe que lá nas profundezas do mar, você vai parar e vai analisar, você vai olhar para a sua vida e começar a refletir. E a esperança de Deus é que aconteça aquilo que aconteceu com Jonas, que Jonas ele clama a Deus e ele fala: Deus, olha, me tira deste lugar, eu faço aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Talvez você se sinta como Jonas, que estava na barriga daquele peixe nessa noite. Talvez a sua vida esteja virada de ponta cabeça. E talvez você está repreendendo o diabo, mas de repente você precisa parar para pensar: será que existe algo que Deus está querendo me ensinar através disso que eu estou passando? Será que Deus está querendo falar alguma coisa comigo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no centro da vontade de Deus?
Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Será que em algum momento eu desobedeci, por isso eu me encontro nesse lugar de dificuldade? Será que foi porque eu fugi de Deus que eu estou nessa situação difícil? Será que eu fiz algo? Deus sempre tem uma segunda chance para aqueles que se arrependem. Lá em Jonas, no capítulo 3, versículo 1 e no 2 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Agora Jonas decide obedecer a Deus. Ele vai até aquele lugar, e eu falei para vocês, e ele prega uma mensagem muito simples. Talvez até com o coração assim, eu vou falar bem pouco, que é para esse povo não se arrepender mesmo. Eu vou obedecer a Deus, porque agora não dá para desobedecer mais não, porque as coisas que eu passei aí é melhor eu fazer o que Deus está mandando eu fazer. Mas ele podia ter feito uma pregação daquelas, né? Contado até o testemunho. O povo de Deus, vocês não sabem. Se fosse eu ia contar o testemunho. Estive no ventre do peixe por 3 dias, mas o Senhor me tirou do ventre do peixe e me trouxe até aqui, porque Ele tem algo maravilhoso para fazer na vida de vocês. O povo ia tudo se converter, mas ele não. Ele decide fazer uma mensagenzinha bem simples, 5 palavrinhas que era para o povo não converter mesmo. Vem o 6º ponto para nós. Quando você obedece a Deus, mesmo sem vontade, você vai ver milagres acontecerem em sua vida. Jonas, ele não queria fazer aquilo ali. Ele não estava com o coração queimando para fazer aquilo ali. Puxa, que bênção, Deus me deu uma nova chance, Deus me deu uma nova oportunidade. Eu estou dizendo isso e a gente sabe disso, porque depois que acontece o milagre, ele fica bravo com Deus. Ele não fica feliz, ele não fala: puxa Deus, obrigado, o Senhor me deu uma chance, eu fui lá, o Senhor ainda usou a minha vida. Não, ele fica bravo com Deus quando ele vê o milagre, quando ele vê aquele povo chorando, se arrependendo, ele fica bravo. Então, ele não queria fazer aquilo lá, mesmo não querendo. Ele vai lá com o seu coração duro ainda. Ele tinha feito uma oração no ventre do peixe, porque ele estava no ventre do peixe, desesperado, e Deus é tão bom, que Deus ouve a oração dele, Deus tira ele daquele lugar, e ele vai emburrado com Deus, desce até Nínive, fazer o que agora? Eu tenho que ir lá. E 120.000 pessoas se convertem ao Senhor e rasgam as suas vestes, entregam a sua vida a Deus. Mas sabe qual que é o grande problema? Muitas vezes nós queremos sentir, nós queremos querer, a gente quer gostar do que a gente está fazendo, a gente quer gostar do que Deus está pedindo. Oh Deus, que maravilha, eu vou sim, glória a Deus, que alegria que o Senhor pediu isso. Mas muitas vezes Deus me pede algumas coisas, muitas vezes Deus te pede algumas coisas, Ele vai nos pedir coisas que nós não queremos fazer, e você pode escolher fazer ou não fazer. Se você não fizer, talvez você vai cair dentro da barriga de um peixe, como Jonas fez. Mas se você fizer, mesmo não querendo fazer, você vai ver a mão de Deus na sua vida, você vai ver milagres maravilhosos acontecerem na sua vida, mesmo você não querendo. O grande problema é esse: nós temos na nossa cabeça, não, Deus não iria me pedir algo assim. Eu não quero, Ele sabe que eu não gosto, esse não é o desejo do meu coração, Ele não. Eu acho que Deus é um bom Deus de pedir coisas que a gente não quer. Sempre porque Ele quer que a gente cresça. Sempre porque Ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Sempre porque Ele quer que a gente aprenda a depender dEle. Seria muito fácil se todos nós viéssemos falar: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus fala: tá bom, faz isso, faz aquilo, e dá tudo certo, Deus abençoa. Talvez nós nem daríamos tanto valor assim para Deus.
Mas no momento que você sente que Deus está te dando uma direção e Ele está falando, olha, faça aquilo, e mesmo você não querendo, mesmo você não tendo vontade, mesmo você não acreditando algumas vezes, puxa, será mesmo? Mas quando você obedece e você vê que Deus abençoa, você vê que Deus faz a obra dele, então você passa a acreditar mais em Deus, então você realmente percebe que você está no centro da vontade de Deus, porque olha, eu nem queria fazer aquilo. Aquilo nem estava nos meus planos, eu nem sonhava com aquilo. Mas eu decidi obedecer. E quando nós obedecemos, com certeza, não tenha dúvida disso, quando você obedece, você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Milagres vão acontecer na sua vida, na sua casa, portas serão abertas, que você vai ficar de boca aberta. Você acha que realmente Jonas acreditava que... Ele podia até acreditar, puxa, eu vou lá pregar, vai converter uma meia dúzia. Não sei se ele acreditava que uma cidade inteira iria se converter. Deus não precisa de pessoas boas, Ele não precisa de pessoas muito inteligentes, Ele precisa de pessoas obedientes. Talvez você não vá muito para frente na sua vida, não é porque você talvez não seja tão inteligente assim. Você pensa que é porque a pessoa lá do seu trabalho é melhor que você, ela é mais inteligente, mas talvez não seja. Talvez seja simplesmente porque você não está obedecendo a Deus. Porque existe algo chamado favor, existe algo chamado bênção, que é sobrenatural, que nós não conseguimos compreender. Só que quando nós obedecemos a Deus e o favor de Deus está sobre as nossas vidas, milagres acontecem. Então o que você deve fazer é obedecer a Deus, independente se você está feliz, está triste, se você acredita, se você não acredita, se é o que você quer, se é o que você não quer. Obedeça a Deus. Obedecer a Deus sempre é a melhor escolha que você pode fazer. A grande lição deste livro é que a desobediência a Deus só afunda as nossas vidas. Quando Jonas decide desobedecer a Deus, a vida dele vai de mal a pior. Estava tudo bem. Ele entra num barco, o barco começa a chacoalhar e quase vai afundar. Para piorar, taca um homem no mar. Ele podia dar uma nadadinha até a praia, mas de repente vem um peixe e engole ele. E é assim que acontece com as nossas vidas. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, a nossa vida só vai de mal a pior. Talvez o seu casamento esteja indo de mal a pior, talvez os seus filhos estejam indo de mal a pior, talvez as suas finanças, talvez o seu chamado, talvez o seu trabalho esteja indo de mal a pior. Talvez seja porque você está desobedecendo a Deus. Talvez seja uma noite, um momento onde você precisa parar e pensar: será que eu desobedeci a Deus em algum momento? Será que eu estou indo para um caminho que não é o caminho de Deus para a minha vida? A Bíblia é um livro que nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Casamento, a Bíblia fala sobre casamento. Você obedece a Deus no quesito casamento, dentro da palavra de Deus? Você obedece a Deus? Ou não, você desobedece tudo, você faz tudo errado e você quer que Deus abençoe o seu casamento? Com seus filhos, a Bíblia ensina como disciplinar filhos. Aí o seu filho é rebelde, você reclama com Deus, mas você não obedece a palavra de Deus. Mas você quer que Deus venha e abençoe a vida dos seus filhos. Nós somos muito bons em reclamarmos com Deus. Nós somos muito bons em clamarmos a Deus, em chorarmos na presença de Deus. Somos muito bons em virmos em apelos e levantarmos as nossas mãos e dizer: Deus, venha nos ajudar. Mas muitas vezes somos muito ruins em obedecer a palavra de Deus. A palavra não está tão boa hoje, né? Está todo mundo quietinho. A obediência pode ser o caminho mais difícil, mas sem dúvida é o melhor caminho.
a ser trilhado. Deus, ele tem compromisso com aqueles que o obedecem. Você quer que Deus tenha compromisso com você? Você quer que Deus se importe com a sua vida? Você quer que Deus cuide da sua vida? Você quer que a sua vida esteja nas mãos dEle? Ele só tem um compromisso com você se você obedece a palavra dEle. Lá em Gênesis 9, dos versículos 12 a 15, diz o seguinte: disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. As águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Aqui está uma aliança que Deus faz com Noé. Mas por que Deus faz essa aliança? Por que Deus assume esse compromisso? Porque Ele é bonzinho? Não. Porque Noé havia obedecido a Deus. Porque Deus tinha dado uma ordem maluca a Noé. Em tempos onde não chovia, Deus dá uma ordem de: olha, vai chover, constrói uma arca. Um tiozinho doido começa a construir uma arca. O povo olhava para aquele tiozinho e falava: o tiozinho está doido, mas ele sabia que ele tinha ouvido a voz de Deus. E é assim que acontece em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas vão achar que a gente está pirado, mas olha que você escutou a voz de Deus. Se você escutou a voz de Deus, faz aquilo que Ele te chamou para fazer e acabou. Porque quando você obedece a Deus, Ele faz uma aliança com você também. E essa é a aliança que Ele fez com Noé, porque Noé decidiu obedecer a Deus. Deus tinha um compromisso com Daniel, porque Daniel tinha um compromisso com Deus. Em tempos difíceis, em tempos que poderiam tirar da vida dele, em tempos que ele queriam que ele negasse a Deus, na verdade, ele decide não fazer isso. Ele obedece a palavra de Deus. Olha, não tem como. Não tem como eu fazer isso. E muitas vezes obedecer a Deus parece isso. Parece que a gente vai ser jogado dentro de uma cova. Parece que se a gente realmente obedecer a Deus ali no nosso trabalho, puxa, mas aí vão me mandar embora. Puxa, se eu obedecer a Deus aqui, esse negócio não vai funcionar. Talvez Daniel tenha pensado a mesma coisa. Puxa, meu Deus, será que se eu obedecer ao Senhor mesmo, nós vamos tacar naquela cova? Mas eu quero te dizer uma coisa: se te tacarem dentro da cova, você estiver obedecendo a Deus, Deus é poderoso. Deus vai descer naquela cova e tampar a boca do leão. Jesus está vindo sobre as águas. Pedro pergunta: é o Senhor? Ele fala: sou eu. Se é o Senhor, manda eu vir. Ele obedece. O que acontece? Ele vê um milagre. Ele obedece. Jesus diz uma palavra: vem. Ele fala: eu vou. Se Jesus está falando, eu vou. Se Deus te deu uma palavra, se dentro do seu coração você sabe o que você precisa fazer, mesmo que seja contra o mundo, mesmo que seja contra todos, mesmo que você seja o único lá no seu trabalho que tenha que tomar essa posição, mesmo que você seja o único homem dentre os seus amigos que tenha aquela atitude, mesmo que você é o único homem dos seus amigos todos que trata a sua mulher dessa forma, mas Deus te ensina dessa forma. Se você decidir e escolher fazer aquilo que Deus te ensina e te diz para fazer, estes mesmos milagres que nós vemos acontecendo na Bíblia, milagres maravilhosos, coisas maravilhosas, nós vamos poder experimentar nas nossas vidas também. Essa mensagem ela é para mim, porque eu quero viver uma vida sobrenatural. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente faz aquilo o que nós queremos. Muitas vezes a gente quer escolher os nossos caminhos. Muitas vezes a gente quer escolher e a gente quer simplesmente que Deus venha e Ele abençoe os nossos planos.
grande problema é que esse compromisso com Deus, que nos leva a obedecermos a Deus, ele requer algumas coisas. A primeira delas é renúncia. É abrir mão do meu eu. É dizer a Deus, Deus, a partir desse momento, não importa mais o que eu quero. A partir desse momento, não importa mais os meus sonhos, os meus planos. Eu planejei, eu sonhei, eu bolei, eu estudei, eu fiz, eu achei que ia ser assim, mas eu quero entregar nas tuas mãos. Se é isso que o Senhor tem preparado para a minha vida, amém, eu vou fazer isso e vou ser feliz. Mas se não é isso, Deus, eu quero te obedecer, mesmo eu não entendendo, mesmo eu não compreendendo, mesmo eu não querendo. Como uma vez eu falei aqui, algumas vezes nós obedecemos a Deus sorrindo, e algumas vezes nós temos que obedecer a Deus chorando também. Compromisso com Deus exige disciplina. Noé fez a mesma coisa durante quase 100 anos de sua vida. Ele viu um milagre acontecer na vida dele. Ele viu que aquilo que Deus havia dito para ele era verdade. Ele pôde experimentar isso, sim. A terra foi destruída e simplesmente ele, a família dele e os animais ali dentro daquele barco, Deus preservou a vida deles. Imagina que alegria isso. Só que durante quase 100 anos ele fica construindo aquela arca sem enxergar nada, dia após dia. Talvez pessoas zombavam da cara dele. Ele teve que ter muita disciplina. Em terceiro lugar, perseverança. Nem todos os dias é fácil obedecermos a Deus. Talvez tenha tido dias que Noé olhou para aquela arca e pensou assim, caramba, será que Deus falou comigo? Mesmo eu estava meio doido naquele dia, eu não vi direito a voz de Deus. Uma coisa é 1 ano, uma coisa são quase 100 anos. Passa 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20. Será que Deus falou mesmo? 25, 30, 35. Será que eu estava doido? Deus falou mesmo? Você só vai experimentar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida se você perseverar, se você continuar firme, se no dia difícil você ainda continuar acreditando naquela voz que falou com você. O grande problema, eu falei isso uma vez aqui também, que nós esquecemos que Deus falou conosco. Deus fala conosco e a gente fica muito empolgado, a gente fala, puxa, é isso que Deus quer. Mas se passa 1 ano, 2, 5, a gente já não sabe se a gente ouviu realmente a voz de Deus. A gente fica, será que eu ouvi mesmo? A gente até arruma desculpas, não, mas acho que não foi Deus não, acho que é porque eu estava passando por aquilo, então aí eu achei que era Deus, mas não era. Mas quando aconteceu, a gente tinha certeza que Deus tinha falado conosco. Quando Deus falar com você, anota num bilhete, põe na porta do seu quarto, na parede do seu quarto, para você não se esquecer. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus é um Deus fiel. E se você não viver aquilo que Deus prometeu para você que você iria viver, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Talvez você tenha desistido antes da hora. Talvez no dia difícil você deixou de acreditar que Deus tinha falado com você realmente. Quantos querem viver dos planos e sonhos que Deus tem para a vida de vocês? Você quer? Então é isso que você precisa fazer. Primeiro, para descobrir, você precisa renunciar, dizer, Deus, isto é o que eu quero, mas o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Fala comigo, Deus. Eu não quero fazer da coisa errada, eu não quero dar dos passos errados, eu não quero estar num lugar onde não é para eu estar. Depois que você descobrir isso, você vai ter que ter muita disciplina, muita perseverança, para continuar acreditando
que aquilo que Deus falou com você é verdade, e você carregar essa verdade com você todos os dias e não desistir. Porque se você um dia ouviu a voz de Deus e entendeu que Deus tinha algo para a sua vida, agora o diabo sabe que a luta dele é diferente, você já entendeu, então agora ele quer fazer você desistir. Ele fala, puxa, o cara entendeu, ele está indo pelo caminho certo, agora ele vai fazer você desistir. Ele vai colocar coisas no meio do caminho, ele vai tentar te atrapalhar, ele vai tentar te distrair, vai tentar colocar coisas que chamem a sua atenção. E talvez vai te tirar do centro da vontade de Deus. E o diabo vai colocar coisas boas, ele não vai colocar coisas ruins. Talvez ele vai abrir uma porta melhor, um lugar onde você vai ganhar mais dinheiro. Talvez ele vai te colocar num lugar de honra, não sei. E aí diante de uma situação assim, você até se esquece que Deus tinha te mandado fazer aquilo. Ou você se engana, você até diz assim, puxa, não, eu vou ganhar mais, então Deus está abrindo essa porta. Não, mas você se esqueceu daquilo que Deus tinha falado com você. Eu vou ser muito sincero com vocês, e essa tem sido a minha oração. Ultimamente não era a minha oração, não era. Mas Deus tem me quebrado, e essa tem sido a minha oração ultimamente. Deus, se for para eu ganhar menos, eu quero ganhar menos, mas fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus, se for para eu não ser um cara importante, mas se for para fazer algo que ninguém veja, mas for aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero fazer. Na verdade, sendo mais sincero, eu não quero fazer, Deus, mas eu vou fazer. Eu queria, Deus, aquele lugar lá, um emprego lá, porque ganhar um pouco mais, mas se não é o lugar que o Senhor tem preparado para a minha vida, eu não quero. Eu quero ganhar um pouco menos, mas estar no centro da tua vontade. O grande problema é que muitas vezes nós não somos sinceros com Deus dessa forma. Diga para Deus, Deus, eu não queria fazer o que o Senhor quer que eu faça. Deus, eu não queria estar nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja. Eu sei que o Senhor quer que eu esteja lá, mas eu não queria. O Senhor está falando para ir para lá, Deus, mas eu ganho mais aqui é mais legal. Deus, me ajuda a fazer aquilo lá, porque eu sei que o Senhor quer que eu faça aquilo lá. Muitas vezes nós queremos até enganar a Deus, fingir para Deus, mas Deus conhece os nossos corações. A minha oração nessa noite é que a sua oração seja: Deus, independente de qualquer coisa, me ajuda a estar no centro da tua vontade. Me ajuda a conseguir te obedecer, Deus, mesmo eu não querendo. Sabe, Deus, me ajuda a cumprir o teu chamado para a minha vida, não o meu. Sabe, eu queria fazer o meu, Deus, eu queria fazer os meus planos. Eu já tinha traçado os meus planos, estava tudo organizado. Estava aqui, olha, eu fiz uma planilha da minha vida, Deus, eu planejei tudo. Eu sabia quanto eu ia ganhar, quando, eu sabia quando eu ia chegar em tal cargo. Agora o Senhor está me dizendo isso, Deus. Me ajuda a te obedecer. Que essa seja a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Talvez se você não decidir fazer isso, você passe por algumas barrigas de peixes. Talvez você passe alguns momentos onde você vai precisar clamar a ajuda de Deus. Talvez você chore, talvez você tenha problemas. Mas se você decidir obedecer a Deus, se você for fiel no pouco, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai abençoar a sua vida. Você vai ser uma pessoa próspera, a sua família vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. A promessa de Deus é para aqueles que obedecem a palavra de Deus, não é para aqueles que conhecem, mas não obedecem. Talvez você conheça bastante, mas talvez você não obedeça. E nessa noite é uma noite para você refletir sobre isso. Se
Será que eu tenho obedecido aquilo que Deus me chamou para fazer? Feche os seus olhos por um instante.